Você está querendo começar a investir. Você sabe que é importante investir o seu dinheiro. Porém, você não sabe como investir. Você não tem a mínima noção de como investir o seu dinheiro. Ou você não tem tempo para analisar algo para você colocar o seu dinheiro. Até que, durante suas pesquisas, você se deparou com alguma coisa chamado fundos de investimento. Aí você se perguntou, pô, vale a pena investir nisso daqui? É isso que eu vim te passar aqui hoje. Hoje eu vim falar se vale a pena ou não investir em fundos de investimentos. E também vim falar o que é fundos de investimento. Lembrando que no final desse vídeo eu vou dar algumas recomendações de fundos de investimento, beleza? Fundos de investimento é como se fosse uma poupança. Você coloca o seu dinheiro nessa poupança e um cara motherfucker chamado gestor de fundo vai investir esse dinheiro, o seu dinheiro, por você. Vamos supor que existe um fundo chamado TradeX Fund, vamos supor, e eu seja o gestor desse fundo. O que você resolve? Você resolve que você vai investir nesse fundo. Você vai me dar o seu dinheiro para eu investir por você. Por quê? Porque eu tenho mais conhecimento que você sobre investimentos, eu sei investir melhor que você, então eu vou trabalhar para você. A minha função é fazer você ganhar dinheiro. E o gestor de fundo pode fazer o que bem entender com esse dinheiro. Pode investir em ações, em renda fixa, em ouro, em ETFs, tudo que ele quiser. Existem vários tipos de fundos de investimentos. O primeiro deles que eu vim falar aqui são os fundos DI. Fundos DI são fundos de investimento que investem somente em renda fixa. Normalmente esses fundos investem 90% do patrimônio deles em títulos que acompanham a taxa Selic. Tudo que for empréstimo, dívidas, tudo que envolve dinheiro e investimentos se baseia na taxa Selic. Os outros 10%, alguns fundos gostam de investir em títulos que acompanham o CDI. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Ele é um dos principais indicadores da renda fixa. Você já vai entender o que é indicador daqui a pouco. Também tem fundos de investimentos que investem somente em ativos de renda variável, como ações, ETFs, Bitcoin, essas coisas, tudo que varia ao longo do tempo. Esses fundos podem ser mais arriscados do que os fundos DI, porém eu vou falar sobre o risco ao longo do vídeo. Também tem um negócio chamado fundos imobiliários, que também é um tipo de fundo de investimento. Pedro, fundo imobiliário não é fundo de investimento. Sim, fundo imobiliário é fundo de investimento. A única diferença é que esse fundo investe em imóveis. Eles têm imóveis na carteira de investimento deles. Eles também têm gestor de fundo, também faz tudo que um fundo de investimento faz, com a diferença que eles trabalham com imóveis. Para você que não entendeu nada do que é fundo imobiliário são cotas de alguns imóveis que são negociados na Bolsa de Valores. Esses imóveis podem ser shoppings, galpões, prédios, lajes corporativas ou até mesmo papel de renda fixa. Existe um fundo imobiliário chamado fundo de papel, que investe somente em títulos de renda fixa, principalmente em títulos bancários. Existe também um negócio chamado fundo multimercado, que são fundos de investimento que investem em várias classes de ativos, como ações, como eu já disse, renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, Bitcoin, ouro. Eles investem em várias classes de ativos mesmo. Esses fundos, os fundos multimercado, especialmente agrada principalmente aquelas pessoas que gostam da diversificação. Existem também os fundos de investimentos internacionais, que são fundos de investimento que investem em ativos internacionais, em ações internacionais principalmente. Esse tipo de fundo normalmente é para pessoas que são investidores qualificados. O que é um investidor qualificado? Que tem muito conhecimento? Não. Investidores qualificados são investidores que têm mais de R$1 milhão investidos. Esse 1 milhão investido já é declarado, então a Receita tem noção desse R$1 milhão investido. Quando você olha isso, você fala, pô, maravilha, um cara motherfucker que sabe mais do que eu vai trabalhar pra mim, vai investir pra mim. E eu só vou ficar com os lucros, né? Velho, tem algumas pegadinhas. A primeira delas é a taxa de administração. Taxa de administração nada mais é do que aquele ditado, não existe almoço grátis. O gestor de fundo não vai investir o seu dinheiro porque ele é bonzinho e quer te ajudar. Não, ele vai ser remunerado por aquilo. Uma das remunerações é a taxa de administração. Essa taxa varia de fundo para fundo. Normalmente, fundos de renda fixa, fundos DI,
tem essa taxa bem menor do que fundos de renda variável, ou até mesmo fundos multimercado. Essa taxa de administração é cobrada anualmente. Eles também cobram uma taxa chamada taxa de performance. Existe um negócio chamado benchmark, ou indicador. Cada fundo tem o seu próprio benchmark. Pode ser o CDI, pode ser a Selic, pode ser o Ibovespa, que é o indicador que mede a rentabilidade da nossa bolsa de valores. Caso você invista em algum fundo de investimento e a performance desse fundo seja maior do que o benchmark daquele fundo, vai ser cobrado em você uma taxa de performance. Vamos usar exemplo para ficar bem mais claro. Vamos supor que meu fundo de investimento cobre uma taxa de 1% de performance. E o benchmark do meu fundo é o CDI. E por algum milagre, o CDI naquele ano está a 10% ao ano. E meu fundo teve uma rentabilidade de 12% ao ano. Então, se você investiu R$100, agora você vai ter R$112. Então, meu fundo vai cobrar sobre você R$1,12 como taxa de performance. É claro que eu estou fazendo isso daqui com uma conta mais simplificada, porque isso envolve juros compostos. Mas para você pegar o espírito da coisa, eu resolvi fazer uma conta bem mais simples para você entender melhor. Alguns fundos de investimento não cobram taxa de performance, normalmente são fundos de renda fixa. Uma outra coisa que você tem que analisar é a liquidez. Para explicar sobre liquidez, eu vou usar meu próprio exemplo. Estava eu no início dos meus 17 anos, quando eu me deparo com um fundo de investimento. O cara era super gente fina, sabia quem que era o cara direitinho, eu tinha estudado sobre ele. E, velho, eu resolvi aportar meu próprio dinheiro no fundo. Só que o jovem Pedro daquela época não tinha entendido muito bem o conceito de liquidez. O que ele fez? Ele investiu no fundo que tinha uma liquidez de 30 dias úteis. O que o jovem Pedro tinha achado? Pô, se eu investir agora, só daqui a 30 dias que eu vou poder resgatar. Tranquilo. Só que não. Eu só poderia resgatar aquele dinheiro 30 dias depois que eu pedi para resgatar. 30 dias úteis. Liquidez é a velocidade que você consegue converter um ativo em dinheiro ou o dinheiro em um ativo. Quando você for investir em um fundo de investimento, você vai ver algo mais ou menos assim. D mais algum número. Vamos supor D mais 7. Esse D mais 7 significa que após você pedir o resgate do seu dinheiro, depois de 7 dias úteis que o dinheiro vai cair na sua conta. O jovem Pedro não sabia sobre isso. Ele teve que aprender a base da burrice dele. E caso você queira saber para que eu resgatei o dinheiro que estava no fundo, foi para comprar a câmera que grava esse vídeo. Onde que você consegue investir em fundos de investimento? Corretoras. Corretoras de valores oferecem muitos fundos de investimento, muitos fundos bem diversificados, é uma grande diversificação. Quais corretoras eu recomendo para você investir em fundos de investimento? Bom, a Rico, a Isinvest, a XP e a Warren. Tem vídeo aqui no canal sobre essas corretoras, está aparecendo nessa playlist. Quando terminar o vídeo, é só você assistir. Vale a pena investir em fundos de investimento? Sim e não. Sim, porque às vezes você não sabe investir o seu dinheiro, como eu já disse 200 vezes nesse vídeo. Você não sabe escolher ativos. Então quem vai fazer isso para você vai ser o fundo de investimento, o gestor do fundo. Assim você está delegando a tarefa. Porém, você tem que aprender a investir o seu dinheiro, velho. Não tem como, você tem que aprender a investir. Porém, ao longo do tempo, as taxas que o fundo te cobra vai corroer o seu dinheiro. E como eu disse lá atrás, isso é juros compostos. Então lá na frente, você poderia ter uma quantidade X de dinheiro, porém, por causa das taxas, você vai ter uma quantidade Y. Ou seja, vai ser menor. Então isso é uma desvantagem. O que eu recomendo para você? Você pode investir sim em fundos de investimento. Porém, vai aprendendo a como investir o seu dinheiro, vai adquirindo mais conhecimento, até chegar um momento que você consegue diversificar o seu dinheiro. Você consegue investir em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, essas coisas. E caso você não tenha tempo para analisar algum ativo, eu recomendo você a pagar uma casa de análise, que eu já vou dar as recomendações de qual casa de análise escolher. Sobre os riscos de investir em fundos de investimento. Velho, depende de onde que o fundo investe. Tipo, se o fundo investe em Bitcoin, ele é um fundo mais arriscado que um fundo que investe em títulos do Tesouro Direto. Você precisa entender onde que o fundo investe o dinheiro. Assim você vai saber se o fundo é arriscado ou não.
Outra coisa que você tem que ver é o histórico do gestor do fundo. Se o cara tem um histórico passado de altas rentabilidades, velho, provavelmente esse é um gestor bem foda mesmo. E com certeza ele vai trazer muito lucro para você. Para você ver tudo isso, você pode pegar o nome do fundo ou o CNPJ deles, jogar no Google e ir para o site deles. Lá eles vão te falar tudo isso. Tanto o gestor, o histórico do gestor, as rentabilidades do fundo, onde o fundo investe e essas coisas. Qual casa de análise escolher? Velho, eu recomendo duas. A primeira delas é a Suno Research. Eu sou muito fã da Suno, eu gosto pra caramba do Thiago Reis, eu acho ele um puta analista, ele é um dos melhores analistas do Brasil. E a Suno te passa não só análise sobre fundos de investimento, como também fundos imobiliários, ações, Bitcoin, essas coisas. Eles te passam bastante coisa sobre investimento. Tem conteúdo tanto pago quanto conteúdo gratuito. Além do mais, eles te oferecem a opção de você assinar uma newsletter, onde você vai receber notícias sobre mercado financeiro no seu e-mail. Sobre os preços variam de acordo com o pacote que você escolhe. Tem pacotes que falam somente sobre ações, outros sobre fundos imobiliários, outros sobre fundos de investimento, e tem um pacote premium que fala sobre tudo isso. Link aqui embaixo na descrição. Também tem a Speech, que é administrada pela Luciana Seabra, que é uma das melhores, na verdade a melhor analista de fundo de investimento do Brasil, velho. Essa mulher é muito foda, de verdade, eu pago muito pau pra ela. O preço da assinatura também varia de acordo com o pacote e, claro, o link do site dele está aqui embaixo na descrição, beleza? Sobre as recomendações, velho, eu não posso chegar aqui e te dar recomendação de fundo de investimento. Para isso, eu quero recomendar o site da XP. Aqui embaixo tá o link do site deles, você vai abrir o site e você vai ir para a página principal, onde vai aparecer uma porrada de carteiras de investimento. Essas carteiras são administradas por gestores e são várias carteiras que você pode estudar e investir. São vários fundos de investimento que você pode analisar. Eu quero agradecer de verdade para você que chegou até o final desse vídeo. Esse vídeo não foi patrocinado nem nada, eu não tô ganhando um centavo para falar dessas instituições. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e deixar o seu like, porque assim ajuda demais o canal a continuar. Sério, de verdade. O canal chega para mais pessoas, o canal cresce ainda mais. Então se você quer ajudar o canal a continuar, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Aqui tá saindo vídeo praticamente todos os dias às 7 horas da noite. Para você receber os novos vídeos, é importante você estar inscrito no canal e com o sininho ativado. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveita que você chegou até aqui, assiste esses dois vídeos que estão aparecendo na minha esquerda e na minha direita. Meu nome é Pedro de Aquino, esse é o Multiplica. Tchau!